1984, enquanto os cinemas ainda estavam sob o impacto de slashers como Halloween e Sexta-feira 13, surge um filme que mudaria para sempre a forma de como a gente enxerga o medo. Um terror que não precisava apenas de um assassino mascarado atrás da porta. O perigo estava onde ninguém pode fugir: o nosso sono. E é claro que eu tô falando de A Hora do Pesadelo, dirigido por Wes Craven. A Hora do Pesadelo. E aí galera, eu sou o Gabriel e eu gosto muito de filmes de terror, e hoje a gente vai ver mais esse clássico do terror, que é A Hora do Pesadelo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha desse filme. E vamos pro vídeo. E olha só o fato já na sua cara. Dizem que a inspiração pro filme veio de manchetes reais sobre jovens que morriam dormindo após noites de pesadelos intensos. Craven então leu esses relatos e pensou: e se houvesse uma entidade que matasse você dentro do seu sonho? Foi assim que surgiu o icônico Fred Krueger. A trama começa em Springwood, uma cidade aparentemente tranquila, mas os adolescentes começam a ser perseguidos por um homem deformado com chapéu, suéter listrado e uma luva com lâminas afiadas nos dedos. E o detalhe, isso acontece em seus sonhos. Quando eles dormem, Fred então aparece. E aí, se você morre no seu sonho, você morre na vida real. Essa premissa sozinha já é aterrorizante. Quem nunca teve um pesadelo tão real que acordou suando frio, com medo, gritando? Bom, enquanto acompanhamos o grupo de Nancy, Tina, Glenn e os outros amigos tentando resistir ao sono, ficamos sabendo que Fred não é apenas um monstro aleatório. Ele é a sombra do passado daquela comunidade. Um assassino de crianças que foi queimado vivo pelos pais da vizinhança. E aí é claro, o que ninguém imaginava é que ele voltaria, agora com uma força sobrenatural, para se vingar através dos filhos. E aí é claro, o filme tem todo o desenrolar que você precisa assistir para poder sentir esse medo, essa tensão do filme. Mas agora eu vou te contar algumas curiosidades e segredos desse clássico. Como eu já mencionei, Wes Craven se baseou em artigos de jornais sobre imigrantes de Laos, que eles tinham pesadelos violentíssimos, e aí eles se recusavam a dormir e acabavam morrendo ali por conta do sono, por conta dessa insônia. E aí a medicina chamou isso de Síndrome da Morte Noturna. E para o ano de 1984 que o filme foi feito, o orçamento foi apertadíssimo. O filme foi feito com apenas 1,8 milhão de dólares. É baixíssimo hoje e é baixíssimo até mesmo para a época. Porém, esse filme arrecadou mais de 25 vezes esse valor, o que salvou literalmente o estúdio New Line Cinema, que depois ficou conhecido como a casa que Fred construiu. E nesse filme temos a estreia de um nome que você deve conhecer, um tal de Johnny Depp. Exatamente, o galã de Hollywood fez o seu primeiro papel justamente aqui como Glenn, e olha que ele só foi escolhido porque a filha de Wes Craven achou ele bonito o suficiente para o papel, olha só. E agora é esse astro que nós vemos hoje em dia. Os efeitos práticos do filme são assim, impecáveis, insanos. Quem lembra daquela cena que o Glenn é sugado para dentro da cama e jorra um mar de sangue? Bom, aquela cena foi filmada em um set giratório, isso mesmo. O quarto virava de ponta cabeça e aí galões de sangue ali eram derramados, fazendo aquela explosão de sangue que a gente vê nessa cena. Temos também a morte de Tina, ela se debatendo pelas paredes do teto, e assim, foi incrível. É uma cena amedrontadora. E o quarto também girava, tanto que os atores, as câmeras, eles tinham que ser presos por cintos para não cair ali, né? Porque como o quarto tá girando, então as pessoas viravam de ponta cabeça. E assim, a cena é um espetáculo. Tivemos também, é claro, alguns problemas de gravação, que o fogo de verdade usado na cena da morte do Fred quase saiu de controle. E o dublê teve que ficar por 40 segundos nas chamas, e isso foi um recorde para a época, assustando a galera ali, mas também entregando uma cena épica. Wes Craven revelou que o nome de Fred Krueger veio de um valentão que o atormentava na infância, olha só. Bom, mas A Hora do Pesadelo não é só um filme de sustos e mortes criativas, ele é cheio de simbologias. Fred Krueger é quase uma representação dos pecados escondidos da sociedade. Ele é a culpa materializada, um segredo terrível que os adultos tentam enterrar, mas que volta para assombrar aí a próxima geração. A figura do pesadelo também conecta com a ideia de que não importa o quanto você lute, o medo vai te alcançar. Porque uma hora ou outra todos precisamos dormir, né? E aí não tem como fugir de si mesmo, você precisa se enfrentar, digamos assim.
Além disso, o filme dialoga muito com a cultura dos anos 80, marcada por crises familiares, divórcios e jovens vivendo em meio a traumas dos pais. A própria Nancy é uma adolescente que percebe que os adultos não podem protegê-la a todo tempo. E é aí ela que precisa enfrentar os seus próprios monstros. E aí que vem um detalhe genial dessa obra. Ao contrário dos slashers da época, que só mostravam os jovens correndo e sendo mortos, aqui a protagonista ela é inteligente. E aí ela monta armadilhas, ela luta e se transforma numa verdadeira sobrevivente ali de Freddy Krueger. E alguns detalhes que você pode não ter percebido. O suéter vermelho e verde de Freddy não foi por acaso. O diretor escolheu essas cores porque, segundo pesquisas da época, eram mais difíceis delas serem processadas juntas no nosso olho. Então isso gera um desconforto visual. E essa famosa música aqui foi criada para reforçar essa atmosfera de lenda urbana, que com certeza dá muito mais medo, né? Aquele rosto queimado de Freddy foi feito com látex, e é um trabalho demoradíssimo de maquiagem todos os dias para que o ator pudesse ali fazer as gravações. Outra curiosidade é que as luvas que o Freddy usa é de um metal bem pesado, tanto que Robert Englund, que foi o Freddy, cortava de verdade o cenário com as garras durante as filmagens. Então assim, amedrontador. E olha só, pequenos detalhes também aparecem no filme como um prenúncio de tudo que vai acontecer. Nancy lendo os livros sobre a armadilha, imagens religiosas espalhadas e até frases escritas em lugares aleatórios que remetem a sonhos e mortes. E olha só, esse easter egg aqui eu tenho certeza que você não viu em nenhum lugar. Na cena do quarto de Nancy, é possível ver um pôster de Evil Dead, ou A Morte do Demônio, outro clássico do terror. E aí, em retribuição a isso, Sam Raimi colocou a luva de Freddy em Evil Dead 2, olha só. Bom, eu revi esse filme para poder gravar esse vídeo. E realmente, para quem não tem costume de ver filmes antigos assim, se emergir neles é um pouco difícil de você ver, porque os efeitos, eles são muito legais, ele é amedrontador, mas esse efeito antigo, para quem não tem esse costume, é muito difícil de conseguir ver até o final. E assim, é desesperador o filme é muito bom, os efeitos modernos e práticos ainda, tipo assim, me pegam muito porque não é CGI, né? A maioria das partes são todas reais, né, tudo mecânico, e isso dá um peso absurdo pro filme. E sem contar que o Freddy, diferente de Jason ou do Michael Myers, ele te provoca, ele ri de você, e isso vai tornando ele cada vez mais cruel, porque ele é muito sarcástico. Então, não é só a morte dele, ele te humilha antes de te matar, é assim, maluquice. Mas me conta aqui nos comentários, o que você achou de A Hora do Pesadelo? Mas eu tô falando do antigo, não do remake. Fala aí qual cena não sai da sua cabeça, a tina no teto, o mar de sangue do Glenn, ou simplesmente o som daquela lâmina arranhando as paredes ou o metal. Comenta aqui embaixo porque eu quero saber se você assistiu esse clássico, se você gosta desses filmes clássicos, eu adoro muito, já deu pra entender. Deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos filmes e deixa aqui também nos comentários qual filme você gostaria de ver eu fazendo um vídeo completão pra você. E olha só, bons sonhos!